Olá, amigos, de volta aqui com o momento de reflexão com o Omino Ferreira, momento de espiritualidade, de alimentarmos, acima de tudo, da palavra de Deus por meio dessa intimidade e também sobre os valores do Evangelho que hoje nos diz. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria viram o que Jesus fizera e creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: O que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. E virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função daquele ano, disse: Vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor que um só morra pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote, em função daquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: O que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Queridos amigos, o Evangelho de hoje nos permite, nos conduz, nos leva a algumas reflexões sobre a nossa prática, sobre a nossa fé e o sentido maior dessa ação de Cristo em nosso caminhar. Nós estamos também nesse período de aproximação da Páscoa. Hoje, sábado, amanhã, segundo a nossa instituição, a Igreja Católica, nós celebramos o Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos, o dia em que Jesus chega a Jerusalém e é acolhido pela multidão que havia ouvido falar dele, e muitos também deles creram porque viram o que Jesus fizera. Creram porque viram. Outros viram, mas não creram. É o caso aí desses doutores da lei, desses judeus, dessa hierarquia que dominava aquela época. Era dominada pela hierarquia não só política, mas também principalmente a hierarquia religiosa. Viram, mas não creram. Em nossas vidas, como é que está a nossa fé? Nós não vimos Jesus. Nós não presenciamos a sua passagem aqui naquele período, há muitos anos atrás, como os discípulos viram, como aqueles que o seguiram e testemunharam. Mas nós temos essa certeza por meio de tudo aquilo que ele oportuniza a nossa vida, que ele continua intercedendo por cada um de nós. Vindo a nossos encontros, vindo, acima de tudo, nos direcionar diante de nossas dificuldades, principalmente naquela que eu considero uma das mais difíceis, aquelas que geram empatia, o relacionamento humano, arte tão difícil para nós, seres humanos. Vivenciarmos essa experiência do relacionar-se com o outro, do colocar-se no lugar do outro. Paulo já falava em suas cartas, né? Suportem-se uns aos outros. Amem seus maridos, amem suas esposas, tenham empatia um pelo outro, comungue do mesmo ideal, que é o ideal a favor da vida e do amor ao próximo, do bem comum. O outro aspecto é as ideologias da época. Não aceitavam Jesus. Agora, por que a ideologia da época não aceitava Jesus? Porque o projeto de Jesus ia de encontro aos objetivos deles, que eles já dominava há muito tempo, né? Esse apego a toda forma de corrupção, a corrupção humana, principalmente também o que os doutores da lei estavam ligados, né? As classes dominantes tinham jogos de interesses, hierarquias de privilégios, e Jesus vem ao encontro, ou melhor, de encontro contra essa classe dominante que existia ali, com a sua simplicidade, com o seu projeto de vida, e como que chamasse a atenção deles, e a nós também. Ei, não é assim.
Se você tem um cargo, você é constituinte dessa hierarquia. E tudo que deverá ser posto para o bem comum, para a mudança de vida, para gerar vida e não morte. E aquela ideologia da época, aquela classe dominante, estava percebendo que Jesus ia começar a fazer com que eles perdessem esse jogo de interesse e os privilégios que eles tinham. Jesus vem para reunir os filhos que estão dispersos. O próprio Caifás profetiza e diz, porque naquele tempo, né? Ele diz, é melhor que um só morra pela nação do que a nação ser destruída, pois ele era o sumo sacerdote naquele ano. Portanto, Jesus não iria morrer não só pela nação, mas também para reunir. Olha como é interessante aqui o que o evangelista nos coloca. Jesus iria morrer para reunir todos os filhos que estavam dispersos, os filhos de Deus que estavam dispersos. E quanta gente estão dispersa hoje, quantas pessoas não se alimentam dessa espiritualidade, quantas pessoas não se importam com aquilo que gera vida, quantas pessoas não oportunizam na vida do outro a geração de empatia, do colocar-se no lugar do outro e buscam somente privilégios de cargos, de poderes, constituídos pela natureza humana, mas não que são conduzidos, acima de tudo, pela espiritualidade e pelo projeto de Cristo que gera vida. É preciso desapegar-se desse homem velho. É preciso deixar nascer o homem novo que vem ao encontro da vida, sem privilégios, sem conchavos, sem jogo de interesse, sem nada que atrapalhe o sentido de Cristo. Você é capaz, você também é missionário, você também é convidado a reunir os filhos dispersos, que muitos hoje em dia continuam dispersos. E Jesus diz, eu vim para que todos tenham vida, e esses filhos que estão dispersos também merecem essa vida em abundância. É preciso apresentar a eles, olha a nossa missão, como missionários, como cristão, continuar por meio da pregação do Evangelho, da mensagem de paz e de luz, sendo esse sal e essa luz na vida do outro, nos gerar, acima de tudo, essa possibilidade de reunir os filhos que estão dispersos. Creia, acredite, você também é capaz de fazer essa missão. Você também é missionário e o convite está aberto a todos. Podemos revelar esse projeto de Cristo de geração de vida a todos que estão dispersos, reunindo os filhos de Deus numa só comunidade, numa só família, que gere essa relação humana saudável e, acima de tudo, que venha ao encontro do gerar vida nova. Momento de reflexão com o Mino Ferreira. Um beijo no coração de cada um de vocês.